Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e compreensão acerca do caminho que o Espírito Santo tem nos guiado para que nós trilhemos segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E nós temos este momento de reflexão acerca da Bíblia. Em alguns momentos, eu respondo dúvida de algumas pessoas, de alguns irmãos, de alguns amigos que buscam informações mais específicas sobre algum assunto. É claro que, para vocês que já conhecem o meu canal, sabe que eu não faço apologética direta, não bato de frente com nenhuma denominação, com nenhuma crença religiosa, porque este não é o intuito do cristianismo. A apologética, assim como é chamada, a defesa da fé, ela não deve ser aplicada, no meu ponto de vista, ela não deve ser aplicada a Jesus Cristo, porque é ele que é o nosso defensor. Nós não precisamos defendê-lo em nada. A vida de Jesus foi totalmente pura, íntegra, santa, né? E não precisa de defesa. Ao contrário, somos nós que precisamos da defesa de Jesus Cristo, que é o Senhor de todo o universo. Mas existem diferenças entre a interpretação bíblica, diferenças entre algumas crenças, e é isso que nós procuramos deixar mais claro, porque, assim como Jesus mesmo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, que é a verdade, como também Jesus fala em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos a Bíblia como verdade de Deus, verdade absoluta. Temos como protestantes da Reforma, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática e como verdade absoluta. E é por esta Bíblia que nós pautamos a nossa fé. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque eu sempre falo isso, que toda interpretação está atrelada ao conhecimento. Por isso que Deus, ali em Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai falar que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós não podemos simplesmente conhecer e parar. Temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E no mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, né, o versículo 3 a 6 ali, ele vai falar a expressão: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar crescimento neste conhecimento a todo momento, porque o conhecimento da verdade com integridade bíblica é que vai nos trazer a liberdade. Infelizmente, nós sabemos que existem muitas pessoas que manipulam a verdade bíblica, acabam gerando não filhos de Deus, mas escravos. E eu uso muito essa expressão, que Deus não quer escravos, ele quer filhos. Se Deus quisesse escravo, ele manteria todos ali no Egito, né? Não precisaria tratar dessa libertação. Mas Deus não quer isso. Deus quer filhos maduros, conscientes, que cresçam em compreensão, em espírito e em verdade, para que tomem a decisão consciente e racional de estar ao lado dele, de seguir as suas leis, os seus mandamentos, os seus escritos, e não por ser mandamentos, mas por compreender que é o melhor para que todo ser humano viva. Agora, nós não podemos usar a palavra de Deus para trazer escravidão, para trazer peso, para trazer legalismo, para trazer imposição, até porque o Espírito Santo é que vai falar à mente e o coração de cada um aquilo que ele deve viver segundo a palavra de Deus.
Então, quando nós pensamos a respeito desta busca, deste crescimento e desta maturidade que o Espírito Santo quer proporcionar a todos nós, nós entendemos de fato o amor de Deus. E dentro desta expressão de amor, o melhor que ele quer para todos nós. Deus quer o melhor para você, para a sua família, para todos aqueles que caminham com você. Deus não quer escravos, ele quer filhos, ele quer que você tenha liberdade de escolha, ele quer que você compreenda com racionalidade, com integridade, que a vontade dele é boa, que é o melhor para que nós façamos. Mas, infelizmente, como eu já disse, e a própria Bíblia também fala isso, existem pessoas que veem o evangelho como motivo de lucro, como fonte de lucro. Tem pessoas manipuladoras, tem pessoas pregando aquilo que a Bíblia não fala, interpretando a Bíblia erroneamente, porque é mais favorável à interpretação daquela forma para aquela instituição ou para aquela pessoa, né? E isso não deve acontecer. Quando nós observamos a Bíblia, nós temos que observar a Bíblia na sua integridade e integralidade, na sua totalidade de revelação e saber interpretar cada situação no seu tempo, na sua época, porque também nós temos questões temporais dentro da Bíblia, nós temos revelações que são parciais, porque a revelação de Deus ela é progressiva e cumulativa, ou seja, ela foi sendo progressiva ao longo de milhares de anos e cumulativa porque uma vai se somando à outra. Hoje nós temos um cânon fechado, ou seja, uma revelação de Deus completa naquilo que o ser humano é capaz de compreender. O que não quer dizer que ele já compreenda tudo, porque voltamos ao mesmo ponto. Precisamos de crescimento, precisamos de estudo, precisamos de dedicação e precisamos principalmente de uma mente e de um coração aberto para compreender as verdades da palavra de Deus sem manipulação humana. Esta é a nossa tentativa e o nosso maior desafio. Por isso mesmo que Jesus fala, a pergunta que Jesus faz a respeito das Escrituras é: o que é que está escrito na lei? A expressão lei era usada no tempo de Jesus, se referindo ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele coloca: o que está escrito na lei? O que está escrito na Bíblia seria a linguagem para hoje. E como você interpreta? Porque são duas questões diferentes. Muitas vezes, a interpretação não é exatamente condizente ou coerente com aquilo que está escrito. Então, Jesus traz essa reflexão. O que está escrito e como você interpreta? Está escrito alguma coisa, mas você está interpretando da maneira correta? E dentro dessa perspectiva, hoje eu quero tratar de um assunto que é a questão da doação de sangue. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da doação de sangue e não sabem como aplicar isso corretamente. Como eu já disse no início, isso não é uma resposta a nenhum segmento religioso, né? Porque nós sabemos que tem alguns segmentos religiosos cristãos que não aprovam o uso do sangue, a doação de sangue, né? Mas este momento de estudo é um momento de crescimento, de busca de compreensão. Não é para atacar e nem para dar resposta a ninguém nesse sentido de confronto, porque não é o meu intuito de fato, mas é apresentar a Bíblia como ela é para que todos nós possamos crescer juntos. Então, respondendo à pergunta, né, desses amigos a respeito da doação de sangue, pode-se fazer transfusão de sangue, eu posso fazer doação de sangue, outra pessoa pode receber o meu sangue, como é que nós, como cristãos, podemos lidar com isso? Quando nós interpretamos a Bíblia, nós temos que interpretar a Bíblia no seu tempo, no seu espaço e na sua forma real, sem acrescentar nada e sem tirar nada.
E aí nós temos que observar os textos, e tem muitos textos na Bíblia relacionados com esta expressão de sangue, e eu espero que aqui, resumidamente, a gente possa compreender um pouco melhor sobre isso. Nós temos o primeiro texto, eu vou pegar apenas 3 textos, mas se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser deixar no comentário, fazer alguma pergunta, pode fazer, que futuramente em outros vídeos a gente pode gravar e responder as dúvidas, responder as perguntas. Mas começando com o texto de Gênesis, capítulo 9, do versículo 1 em diante, olha o que o texto diz aqui. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, e tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-ás para alimento. Né? Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. A carne, porém, com a sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o que o texto está falando aqui nesta expressão aqui, logo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 9, referente ao uso do sangue. Então, nós temos aqui o versículo 4, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem direta, em que Deus está falando para Noé e para seus filhos, para sua família, a respeito da alimentação que eles terão dali para frente. E ele fala a respeito dos animais que podem ser comidos, que servem para alimento. E quando chega no versículo 4, ele fala, porém, né, carne, porém, com a sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Né? Por que esta expressão? Carne com seu sangue não comereis. O que nós devemos entender do texto? Primeiro, o texto não está falando de transfusão de sangue. Segundo, ele não está falando de sangues que são correlatos entre espécies. Ninguém recebe transfusão de sangue de um animal. Não é para se fazer isso. E o texto não está se falando de transfusão de sangue. Ele está falando de alimentação. E Deus fala que não é para se matar um animal e se comer o animal com o sangue do próprio animal. Por quê? Porque o sangue contém impurezas, o sangue contém contaminações que vão trazer prejuízos à saúde do homem. Então, é isso que Deus está tratando aqui, de uma alimentação saudável. Então, podemos comer a carne, sim, mas não devemos comer a carne com o sangue do animal. Né? E, para isso, nós vamos ter também outros textos para a gente possa se balizar e compreender melhor o que Deus está apresentando, o que ele está falando aqui. Nós temos o texto de Levítico, capítulo 17, o versículo 14, que olha o que diz aqui. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Qualquer que comer será eliminado do povo ali, entre o povo.
né? O que Deus coloca aqui já no versículo 13, né? O versículo anterior. Então, Levítico 17, 13 e 14, o texto diz assim: qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar um animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Ou seja, se a pessoa caçou um animal para comer, ele, ao matar aquele animal, ele não vai utilizar o seu sangue. Ele deve jogar o sangue fora. O sangue vai ser jogado na terra, vai ser enterrado ali. E aí nós chegamos no 14, que ele fala: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por quê? Porque o sangue em circulação enquanto o animal está vivo é o sangue que está levando vida para o músculo, é o sangue que está levando vida para aquele corpo. Então, a expressão de que o sangue é a vida, assim como nós vimos no texto de Gênesis capítulo 9, que o sangue é a vida, é nesse sentido que a circulação do sangue é que traz os nutrientes necessários para a subsistência humana, para que o ser humano possa, de fato, existir. Mas aqui, um pouco mais detalhado e um pouco mais explicado, continua-se no mesmo tema. Observa-se que a Bíblia não está falando de transfusão de sangue, não está falando de sangue humano, ele está falando de sangue entre animais, né? Sangue de animais que são contaminados, são espécies diferentes. Aqueles animais que Deus permite que nós comamos a sua carne, não tem problema nenhum comer carne, né? Não é pecado, não existe problema nenhum nisso, em comer carne, aquilo que Deus deixou para nós, mas o sangue ele fala para desprezar, porque o sangue que leva a vida para o animal, ele também tem as suas características e a sua contaminação. Então, tanto em Gênesis quanto em Levítico, não está se falando de transfusão de sangue, não está se falando nem mesmo de sangue humano. E aí, quando as pessoas colocam como empecilho que alguém não possa receber sangue numa cirurgia ou num acidente que aquela pessoa foi levada ao hospital e teve que receber bolsas de sangue ou tem que fazer uma transfusão de sangue, quando a pessoa não aceita fazer, ele está negando a restauração da sua saúde, a restauração da sua vida, e ele está interpretando de maneira equivocada o texto bíblico, porque o texto bíblico está se falando a respeito de alimento e não de sangue humano de um humano para outro. Ele está falando do sangue de animais que eram caçados, que eram usados para alimento, e o sangue desses animais não devem ser utilizados. Então, existem alguns alimentos que são, até hoje, preparados com sangue. Chouriço, a galinha ao molho pardo. Existem alguns animais que são mortos por estrangulamento e sufocamento, e aí o sangue venoso acaba entranhando dentro do músculo, e aí a Bíblia fala para que nós não venhamos a comer, né, desta preparação. Por quê? Porque o sangue deve ser desprezado, mas é o sangue do animal, não é um sangue humano e não é um sangue de transfusão de sangue ou para receber o sangue em algum caso de acidente ou algum caso de doença, algum caso de cirurgia. O texto não está falando nada a respeito disso. Nós temos também, para não falar que isso está só no Antigo Testamento, nós temos também o texto de Atos, capítulo 15, o versículo 20. Então, Atos, capítulo 15, versículo 20, olha o que Lucas escreve aqui. Foi Lucas quem escreveu o texto de Atos, e ele diz assim: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés
tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, Lucas está se referindo ao texto de Moisés, que é o texto de Gênesis e o texto de Levíticos, que nós já lemos aqui, e ele está se referindo mais uma vez à alimentação e à postura que se tem com o sangue dos animais, né? Para a gente ter um contexto melhor aqui, pegar aqui no versículo 19, então, Atos 15, versículo 19 e 20. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, porque era uma prática comum as pessoas, os novos convertidos, ainda ter a devoção a ídolos, é uma expressão de idolatria diferente da compreensão que existe hoje. Hoje existe mais uma egolatria do que uma idolatria, né? Mas existia ali a prática da idolatria, né? Do culto aos ídolos, né? Então, que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, porque em muitos cultos também ali pagãos haviam a questão da expressão da relação sexual, né? E também se abster da carne dos animais sufocados. Por quê? Dos animais sufocados, estrangulados, mortos por estrangulamento. Porque o sangue fica entranhado na carne e aí não se deve comer desse tipo de animal. Tem pessoas que pegam a galinha, ao invés de cortar o pescoço da galinha para deixar o sangue escorrer, ele simplesmente quebra, né? Aperta, sufoca, e aí o sangue fica entranhado na carne, né, da ave, e não deve ser usado dessa forma. Então, se abster da carne de animais sufocados e do sangue, ou seja, mesmo que a pessoa cortar o pescoço da galinha ou de outro animal, para que o sangue saia, o sangue que vai sair, ele deve ser descartado, ele não deve ser usado na preparação do consumo daquele alimento. Então, nenhum alimento que é preparado com sangue deve ser comido, né? O que acontece com isso é que as pessoas acabaram acrescentando aquilo que a Bíblia não fala, que é ao uso do sangue humano. Até porque nós temos que observar que no início da medicina e quando se começou com esse contexto de transfusão de sangue, um problema sério que tinha era que não era conhecido ainda a tipagem sanguínea. Não se sabia que as pessoas tinham sangues, tipos de sangue diferentes, tipo A, tipo O negativo, O positivo, AB. Não se sabia a respeito de tipagem de sangue. Até se formou uma expressão porque tinha pessoas que podiam doar sangue porque o seu tipo de sangue era um doador universal. Então, o sangue dele, quando era doado, ele era capaz de restaurar qualquer outra pessoa, independente do outro tipo de sangue. Já que eles não conheciam a tipagem, então eles falavam que aquela pessoa tinha um sangue bom. Né? O sangue bom é o quê? É que foi feita a transfusão e aquela pessoa recuperou a saúde. Porque às vezes acontecia de se fazer uma transfusão de sangue e a pessoa que recebeu o sangue morria. E aí começou a associar esta morte pela transfusão de sangue com a proibição de utilização de sangue de animais na Bíblia. Mas uma coisa não está ligada à outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? As pessoas recebiam sangue e acabavam morrendo porque o tipo de sangue era incompatível e aquele que estava recebendo não poderia receber aquele tipo de sangue e acabava gerando um choque e levando a óbito. O que não acontecia com todos, por quê? Porque tinha pessoas que tinham sangue
ou compatível diretamente para aquela pessoa, ou o sangue universal, que era compatível para todos. Né? Assim como nós sabemos hoje, porque hoje a ciência avançou e nós conhecemos a tipagem sanguínea. É por isso que quando você vai ao hospital, se você não souber e precisar de alguma coisa que envolva sangue, eles vão fazer o primeiro procedimento, é ver qual é o seu tipo de sangue, para saber o sangue que você pode receber. Não é qualquer sangue que pode ser recebido. Então, é feito esse teste da tipagem do sangue para poder saber qual sangue que vai ser colocado ali na bolsa ou na transfusão, se for necessária, ou durante uma cirurgia, se for necessário. Então, não existe proibição bíblica nenhuma de doação de sangue e de transfusão de sangue. O que existe é uma proibição a respeito de comer sangue de animais, né? E desse sangue nós devemos nos abster, e quando nós, né, somos proibidos de comer o sangue dos animais, é por causa da contaminação, é por causa da saúde. Acontecia também, há um tempo atrás, né, mesmo depois de descoberta a tipagem sanguínea, né, algumas pessoas acabavam transmitindo algumas doenças pelo sangue, né, como hepatite, por exemplo, né, algumas doenças que eram transmitidas pelo sangue, porque os testes não eram feitos corretamente. Hoje já não existe isso também. Todo o sangue é testado em vários aspectos, não só na tipagem, mas também na possibilidade de doenças que ele possa conter. E se tiver algum problema, aquela pessoa, aquele sangue, não pode ser doado, não pode ser recebido por ninguém. Então, hoje nós temos um aparato, né, clínico que facilita, né, toda a doação de sangue. E o primeiro, de fato, a doar o seu sangue a todos nós foi Jesus Cristo, que é a doação de sangue de Cristo a todos nós, que cura dos nossos pecados, que sara as nossas feridas, que sara a nossa pior doença, que é o pecado que nos conduz à morte, mas pelo sangue de Cristo nós temos a ressurreição para a vida eterna. Então, mais uma vez, trazendo de uma maneira bastante clara, né, é que a Bíblia não proíbe a doação, nem o receber sangue, nem ou por bolsa ou por transfusão, em qualquer situação clínica. Isso foi gerado de uma cultura onde a medicina ainda era extremamente rudimentar, precária, não se sabia a tipagem, e ao receber o sangue, muitas pessoas acabavam adoecendo ou indo a óbito, né? O que levou à expressão do sangue ruim ou do sangue bom. Ah, fulano tem o sangue ruim, ou outro tem o sangue bom, né? Mas era simplesmente uma limitação da medicina na época em não se conhecer a tipagem sanguínea nem a contaminação, as doenças que aquele sangue poderia ter. Hoje nós temos um sistema extremamente eficaz, extremamente seguro, e não há na Bíblia nenhuma proibição de se receber sangue ou por bolsa ou por transfusão dentro de uma cirurgia, dentro de uma situação médica. E falando mais uma vez, Jesus Cristo doou o seu sangue para que todos nós sejamos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia proíbe é o sangue sendo usado como alimento, mas não como uso medicinal. Então, meditem nisso, né? Pensem, estudem um pouco mais a palavra de Deus, né? E observem que a expressão espiritual e a interpretação bíblica é para nos trazer liberdade, é para nos trazer amor. E a vida humana está em primeiro lugar. Né? A vida está em primeiro lugar. Aquilo que eu devo fazer para restaurar e salvar uma vida, eu devo fazer.
né? Não só no aspecto da doação de sangue, mas em outros aspectos também, se referindo a essa questão da lei de Deus, como, por exemplo, a guarda do sábado. Nós, como adventistas do sétimo dia, cristãos, nós temos a guarda do sábado, mas isso não quer dizer que se nós precisarmos de uma emergência no sábado, nós vamos deixar de fazer. Se nós precisarmos de uma emergência médica, de a emergência de auxiliar um irmão, de cuidar de alguém nesse dia, nós não vamos deixar de fazer porque é sábado. Então, nós temos uma lei perfeita de Deus num mundo imperfeito e a prioridade para Deus é o amor pela vida. E isso é que nós devemos ter a todo momento. Deus não quer escravos, ele quer filhos com maturidade, que compreendam a sua palavra, que não conduzam a sua palavra para a libertinagem, mas também não se tornem escravos de um sistema humano que não tem uma interpretação bíblica coerente. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês sejam livres em Cristo Jesus e tenham uma espiritualidade e um cristianismo sadio, né, digno de ser observado e desejado por aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus e a sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada pessoa que nos acompanha e cada família por eles representados. Que o Senhor nos dê da tua paz, te agradecemos pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós e pelo privilégio que temos de doar o nosso sangue para salvar muitas vidas em muitas situações. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.